Hoje nós vamos falar um pouco sobre como a nossa ancestralidade tem informações que são preciosas sobre a nossa vida. E aí, para trazer um pouco sobre isso, eu vou falar sobre um estudo recente que eu vi, que diz que quando a mulher está grávida, dentro do feto já tem óvulos das possíveis filhas ou filhos que essa mulher vai gerar ao longo da jornada dela. Então pensa comigo. Um primeiro ponto que é importante da gente observar é: se você já está ali presente dentro da sua avó, já tem um indicativo de que tudo que se passa ali também perpassa por você. Esse é um primeiro ponto que é importante de observar. Um outro ponto que é importante da gente observar dentro da história da nossa ancestralidade é parar para ver, para ouvir, para escutar, ou até mesmo quando o histórico é de um abandono, né? Tem-se aí um padrão. Então, o que é a história dessas pessoas, né? Das pessoas que vieram antes de nós, elas nos contam. Dentro dessa ideia de ver, ouvir a história da nossa família, como que ela acontece, sistemicamente a gente vai dizer que a gente aprende várias coisas dentro dos nossos núcleos familiares na primeira infância. E aí, tanto sistemicamente quanto através de teóricos psicanalistas, a gente vai conseguir compreender que várias das coisas que vivemos, elas são aprendidas ali na nossa primeira infância. Então, qual que foi o círculo que eu vivi durante a minha primeira infância? Como que eu como que eu recebi amor? Como que eu vi as pessoas ao meu redor se movimentando? Como que foi o histórico da minha mãe? Como que foi o histórico da minha avó? E é importante observar isso tudo muito num lugar de observador. Dentro da teoria sistêmica, a gente entende que tudo aquilo que a gente julga, de alguma forma a gente acaba copiando. Então esse é um exercício que eu inclusive te convido a fazer. Dentro da história da sua mãe, dentro da história da sua avó, dentro da história do seu pai ou das pessoas que te rodeiam, quais são as pessoas que você consegue perceber que tem coisas que são muito parecidas com as que você vive? Quais são as pessoas que, de certa forma, a gente está ali tentando fazer diferente, mas acaba se percebendo fazendo igual? É importante ter um feeling muito verdadeiro com você, porque você não precisa contar isso para ninguém. É entre você e você. O que você percebe que está muito próximo, que está muito parecido, ou até mesmo aquelas coisas que a gente jura que não está fazendo igual, mas se a gente olhar com um pouquinho mais de atenção e com um pouquinho mais de cuidado, a gente está repetindo. Isso a gente acaba denominando de padrões. Padrões que a gente acaba repetindo da história da nossa família. E para além de repetir os padrões, tem coisas também que é importante a gente observar, né? Que não é colocar nesse lugar de que da nossa ancestralidade, né? A gente só viveu coisas ruins e que só tem coisas ruins, não. Várias coisas que aconteceram na nossa ancestralidade também foram muito importantes para que a gente chegasse até aqui. Então também conseguir olhar para as nossas avós, para os nossos avós, para os nossos pais, com esse olhar de entendimento que a vida que eu recebo hoje, independente do julgamento que eu tenho sobre ele, sobre ela, sobre a vida, ela só me foi possível em função dos meus pais e dos meus avós e de quem veio antes dele. E é muito comum a gente olhar com um olhar julgador daqui, né? E falar, mas deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter feito aquilo outro. Mas eles fizeram o que foi possível. Eles fizeram
o que deu para fazer. Humanizar essas pessoas é também nos humanizar. Conseguir observar que mesmo diante daquele contexto, eles ainda assim fizeram várias coisas para que hoje a gente pudesse estar aqui, é extremamente importante. É claro que cada um vive na sua realidade. São realidades diferentes, coisas diferentes, cada um traz o seu traço, cada um traz a sua história, e é importante. Mas conseguir compreender que eles fizeram com o que eles tiveram o máximo que eles puderam. De nada adianta eu daqui cobrar que eles tivessem feito algo diferente. A minha consciência hoje é outra, assim como a sua consciência hoje é outra. E a nossa capacidade de fazer coisas diferentes é, inclusive, diferente da deles. E aí não vou adjetivar como maior ou menor porque eu não estava lá. Consegui observar que, ok, essa é a história. Ótimo. Então, hoje eu consigo sorrir. Hoje eu acesso algumas coisas porque em algum momento da jornada a minha avó escolheu tomar algumas atitudes e romper com algumas coisas para que minha mãe acessasse outras coisas e automaticamente eu acesse outras. E, inclusive, a jornada que eu faço hoje são tanto quanto para mim, quanto para as pessoas que vêm à frente. Então, amanhã eu vou ser ancestral de alguém que tá vindo. E aí, talvez essa pessoa que tá lá na frente vai olhar para trás e vai falar assim: nossa, fulana poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia ter feito aquilo outro. Mas não, ela não estava aqui. Ela não sabe os pesos, as felicidades, as tristezas, as dores. É impossível eu dar conta de entender ou de ver o que é que o outro está vivendo, porque eu não estou lá. Eu não calcei aqueles sapatos. Dentro da metodologia sistêmica, o que a gente vai entender? A gente guarda algumas lealdades dentro do nosso sistema familiar. E para além das lealdades, a gente tem uma necessidade de pertencimento. Então tem toda uma história que conta a história da sua família. Tem toda uma história que aconteceu na história da minha família. Então, quando eu escolho fazer um movimento diferente, aquilo ressoa para mim de uma forma muito desafiadora. Por quê? Porque é como se eu deixasse de pertencer ao meu clã. É como se eu escolher fazer algo diferente da minha vida causasse uma falta de pertencimento. Por isso que é tão importante perceber onde é que eu copio. Porque eu copio quase não, de forma inconsciente para pertencer ao meu clã. Então, se tem um histórico aqui, né, de mulheres que vivem em relacionamentos, que o amor se expressa de uma forma desafiadora, às vezes com traições, às vezes expressos num movimento que machuca, que dói. Se isso acontece na história dos meus ancestrais, como que isso reflete na minha vida? Será que é essa a realidade que eu estou vivendo? Ou será que eu escolhi uma realidade de não me envolver com amor, porque algumas das minhas relações estão muito... as relações que eu vivi, elas acabam passando pelo mesmo lugar, vou dizer assim. Então, olhar isso, observar isso, o que aconteceu? Como que aconteceu? E como que eu vivo aqui? Talvez, dentro de uma escolha de o amor dói tanto, né? O amor num lugar de relacionamento afetivo amoroso. Porque existem vários tipos de amor. Então, observar o que aconteceu ao longo dessas jornadas? Qual que foi a história dos meus ancestrais? Por onde elas passaram? Quanto mais elementos você tem dessa história, mais você consegue compreender algumas das decisões que hoje fazem parte da sua vida. E aí, dentro do que eu acredito,
A gente só consegue transformar alguma coisa quando a gente muda, quando a gente aceita, para que a gente possa primeiro aceitar que existe, observar como existe e depois transformar. Então, primeiro eu preciso aceitar. Aceitar como? Eu vivo uma relação que tá ruim. Eu estou num trabalho que eu não gosto. Esse relacionamento não é o tipo de relacionamento que eu desejo. Eu quero ser validada pelas pessoas, né? Quais são os sentimentos que talvez te desorganizem tanto, né? E que nos organizam, que primeiro eu preciso aceitar que eles existem para que eu possa mudar. Olhar a ancestralidade é ver do lado de fora para poder ver a gente, não no lugar de julgar. Poxa, não. Mas olhar do lado de fora para poder compreender e perceber o que também está presente aqui. A partir do momento que eu observei e vi que está presente aqui, eu trago um movimento de aceitar. Eu aceito que isso aqui está aqui, eu aceito que não está tão legal, eu aceito que eu desejo mudar, eu trago uma aceitação para aquilo. É um assunto bem sutil porque algumas situações, elas, por mais desorganizadas que elas pareçam, inicialmente a gente vai pensar assim, poxa, mas como que eu aceito essa situação que aconteceu? E aí, o que eu trago para mim? Algumas situações são muito dolorosas, são doloridas. Isso é bem verdade. Ótimo. Elas aconteceram. Eu querendo ou eu não querendo, elas aconteceram. Me doendo ou não me doendo, elas aconteceram. Às vezes as pessoas não têm mais para dar. E eu não consigo imaginar o que elas receberam para que elas pudessem só ter aquilo para dar. Mas eu escolho também não julgar. Eu escolho observar a minha fatia nessa história. A minha fatia é, beleza, sinto muito. Sinto muito por isso tudo. Mas aconteceu. Isso me causa dor. Isso me dói. Porque a partir do momento que eu faço esse movimento de acolher a minha dor, acolher o que eu estou sentindo, acolher a minha história, aceitar a minha história como ela foi, entendendo que aquilo que existiu naquele movimento não é uma coisa que eu posso mudar lá atrás, eu posso fazer um trabalho daqui para frente, mas o que aconteceu até aqui eu não posso mudar. Então, já que eu não posso mudar o que foi até aqui e eu só posso mudar daqui para frente, primeiro eu preciso trazer um movimento de acolher e aceitar que foi, que aconteceu, até para eu conseguir nortear o que é que eu posso mudar dentro dessa história. O que é que eu posso fazer diferente ou escolher diferente para que eu não seja movimentada pelas dores que eu não vejo. Porque por mais que algumas dores a gente não assuma elas, e esse é o grande X da questão, elas continuam nos movimentando de forma inconsciente. Então, várias pessoas, e algumas vezes aqui a gente vai falar sobre a nossa criança interior, várias coisas acontecem no período da nossa infância e talvez seja esse o período mais importante da nossa vida. E aí algumas pessoas vão dizer, mas passou, foi infância. Mas esse momento foi extremamente importante para a nossa história. Ele foi extremamente importante para a nossa construção. Ótimo. A parte mais desafiadora é que a criança, ela é muito sutil. Então, ela entende tudo de uma forma muito peculiar. Então, talvez hoje, com a minha cabeça que eu tenho hoje, eu vou dizer, mas isso foi, tá tudo bem, isso foi tranquilo. Mas a minha criança sentiu. A minha criança se chateou. E aquilo talvez possa ter virado um trauma. Ótimo, virou um trauma. E aí, o que a mente faz? A mente, para que aquilo não gere tanto sofrimento, o que ela faz?
ela apaga aquela memória. Então é muito comum a gente não lembrar de alguns períodos da nossa vida, da nossa infância, né? Porque é como se em algum momento aquilo ali causasse dor e a mente escolhesse apagar aquela informação. Ótimo, a gente continua seguindo, mas não é porque a mente não lembra que a gente não sente, que isso não se expressa no nosso viver. Então, começar a acolher a nossa história, entender o que dói, como dói, por que dói, observando a história que veio até aqui, inclusive fazendo um paralelo de que tem coisas desafiadoras, tem coisas disruptivas, tem coisas felizes, tem várias coisas. Então, não é focar só no lugar e deixa eu ver aqui o tanto de dor. Não, não. Vamos abrir para entender que a nossa vida é um complemento de várias coisas. Acontecem coisas boas, coisas não tão boas, coisas desafiadoras, e adjetivar as coisas como boas ou ruins é só sobre o que a gente pensa sobre elas, porque no âmago das questões, as questões não são boas nem ruins, elas só são. E aí nós escolhemos adjetivar como boas ou como não tão boas. Ok, tudo certo. Observando esse processo e fazendo um paralelo entre isso tudo, o que eu penso? E acho que é importante você trazer essa concepção para que eu possa compreender a minha história, entender onde eu quero chegar, para onde eu quero ir. Eu preciso primeiro ver o que tá bom, o que não tá bom e ter uma conversa real comigo mesma. Esse relacionamento que eu vivo é um relacionamento bom? O relacionamento com a minha família é um relacionamento bom? O relacionamento com meu marido é um relacionamento bom? Por que não é bom? Por que que a minha relação com os meus amigos não é bom? Não são boas? Por que que eu considero que a minha vida não é boa? E conseguir fazer uma listinha e ir colocando cada coisa no seu lugar, assim mesmo, como como, né, duas colunas ali escritas. Isso aqui é legal, isso aqui não é legal, isso aqui para mim tá bom, isso aqui para mim não tá bom. Porque às vezes a gente tem um desafio e coloca tudo no mesmo bojo e a gente fica perdida ali dentro daquele bojo. Como eu começo a observar a minha história? Como eu consigo compreender se a minha vida está fazendo sentido ser vivido ou não? Como que eu posso trazer um lugar de entender? Hoje eu sou Grace, tenho 36 anos e deixa eu olhar aqui para o lado para ver se essa vida tá boa mesmo ou não. Eu passei por esse lugar aos 30. Aos 30 eu precisei olhar e falar, meu Deus, não sei quem sou eu. Estou extremamente perdida dentro desse corpo, dentro dessa vida, dentro desse lugar. E aí eu precisei parar e começar a buscar dentro de mim o que estava bom, o que não estava bom, o que eu queria transformar, o que eu não queria transformar. Porque tem um livre-arbítrio. As escolhas são nossas. Mas como a gente vai escolher se a gente não sabe nem por onde começar? Eu trago aqui uma possibilidade que é, olha a sua história, vê o que você está repetindo, vê o que de bom aconteceu, olha o caminhar até aqui, separa, coloca, olha, as coisas que eu quero viver, as coisas que eu não quero viver, né? E geralmente a gente tem muita dificuldade de colocar isso, porque cai num lugar do medo, e o medo às vezes paralisa. Então, faz um apanhado disso, qual que é a história que eu estou vivendo hoje, o que tá bom e o que não tá tão bom. Porque eu preciso acolher e aceitar que algumas coisas estão boas, outras nem tanto. E eu só consigo produzir mudança a partir do momento que eu consigo parar e olhar para isso tudo. Ótimo. Dentro da sistêmica da vida, né? Dentro de uma visão sistêmica da vida,
tudo que nos acontece é extremamente importante. Nada, 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 nada acontece sem razão de ser. Então, vou te fazer um convite. A partir de hoje, sempre que alguma coisa acontecer, ao invés de você ficar, mas fulano fez isso comigo, mas isso aconteceu comigo, pare e se pergunta, o que eu posso aprender aqui? Então, quando eu olho para a história das minhas ancestrais, eu olho e falo, o que eu posso aprender aqui? Com as minhas avós, bisavós, a minha mãe, eu aprendi muito sobre liderança de si mesmo, garra, força, aprendi sobre seguir, mesmo com dor, mesmo com desafio, seguir, objetivar novos lugares. Eu aprendi muito com elas. Aprendi também sobre dores. Porque em algum momento daquela história eu precisei olhar e falar, meu Deus, eu não me senti amada como eu gostaria. E caminhando eu descobri, ok, era como eu gostaria, mas aceito, recebo que a forma de amor que ela deu era o que ela podia dar. E tá tudo bem. Mas precisei caminhar bastante para poder chegar nesse lugar de entendimento interno. Mas dentro da história da minha família, percebi vários padrões de relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, né? Quem era o homem do passado que vem junto com o patriarcado, junto com o machismo, que ele domina, que a mulher precisa ser submissa, e aí submissão num lugar muito diferente, né? Como que essas relações elas se construíam no passado? Como que era a relação mãe e filho? Né? Em algum momento ali a mãe só cuida dos filhos, mas em outro momento a mãe precisa sair de casa, trabalhar para trazer o sustento para o lar, então sai mãe, sai pai e aquele filho fica. E aí talvez o filho quisesse 1 milhão de coisas que os pais não tinham nem condição de mental de dar, corpórea de dar, porque passou um dia inteiro tentando ou construindo um lugar de menor escassez financeira. Então, olha como que é importante você ampliar o olhar sobre a sua história. Ampliar o olhar. Talvez elencar quais foram os momentos ali, né, na infância que você consegue lembrar e que foram momentos positivos. Quais foram os momentos que aconteceram ali na infância que foram momentos que não foram tão positivos? Ok, tá tudo bem. E o que eu senti aqui? Porque talvez, muitas das vezes, aquele sentimento que eu senti lá na infância, várias vezes eu acabo revivendo ele aqui na vida adulta. E aí eu vou reviver ele repetidas vezes, até que eu consiga entender qual que é a mensagem que ele precisa me dizer. Qual que é a mensagem que esse sentimento está me trazendo para que eu consiga olhar a vida de outra forma. Técnicas que são importantes, que para mim, dentro dessa jornada de me conhecer, e é uma jornada, e eu vou morrer fazendo isso, porque é constante, não é vou chegar no ponto X e me conheço, não, porque a gente está em processo de mudança constante, a gente muda constantemente. Então, dentro dessa ideia, quais são as práticas que eu uso para me conhecer mais? Escuta terapêutica no sentido de fazer terapia com alguém e às vezes de conversar comigo mesma, porque eu posso me escutar, eu posso elaborar algumas coisas. Escrita é uma boa ferramenta. Deixa eu escrever aqui o que está me desorganizando hoje. Deixa eu escrever aqui para mim o que eu desejo, como eu desejo. Eu tô perto, eu tô longe? Onde que eu tô? Deixa eu ver aqui as minhas relações que me rodeiam. E por que eu tô escolhendo estar próximo dessas relações? Por que eu estou vivendo essas relações? Por que eu me permito estar nesse lugar de estar ali atrás de uma amizade que mal consegue me ver?
que talvez toda hora que eu falo uma coisa sorrindo, me devolve 3 coisas que não são tão legais e eu continuo ali. Então, eu começo a me observar, parar um tempo e só respirar. Respirar para trazer uma sensação para o corpo de que tá tudo bem. Tá tudo bem. Mesmo quando tá tudo desorganizado do lado de fora, eu crio uma capacidade de respirar e dizer para o meu corpo que tá tudo bem. Quanto mais agitado a gente está, quanto mais ansioso a gente está, menor fica o nosso fluxo de respiração. Então, a respiração fica só aqui. E aí a gente vai ficando mais agitado, mais nervoso. Então, como eu posso me conectar um pouco mais com a minha respiração? Como eu posso criar formas de me ver dentro desse contexto? Algumas pessoas vão dizer que para que você se conecte mais com você, é importante ter práticas de autocuidado. Eu concordo, concordo. Concordo e digo que acrescento que essa é uma pontinha do iceberg. Porque eu preciso observar como eu estou me cuidando no dia a dia. O que eu estou oferecendo para mim? Porque na maioria das vezes a gente está oferecendo amor, amor, amor para as outras pessoas e para a gente ainda não ofereceu nada. Para a gente ainda não conseguiu oferecer nem um acalento, nem um colo. E aí a gente está cobrando das pessoas que nos rodeiam um colo, mas a gente não se deu. A gente não se deu um tempo de banho bem tomado para só acalmar o corpo, sem pensar no problema que vem a seguir, sem pensar no que tem que fazer amanhã, só deixando com que aquele momento fosse aquele momento. Então, o autocuidado, como o início dessa jornada, é muito importante. É muito importante. Quais são as práticas que você pode fazer com você para se cuidar mais e para se cuidar melhor? Qual é a história da minha família? Como que é a história das mulheres da minha família? Como elas se posicionam na vida e quais são as partes que eu acabo fazendo igual? Eu gosto de fazer igual essas partes? Eu gostaria de fazer diferente? Aceito, acolho, transformo. Então, a nossa ancestralidade é forte, é potente. Por mais que a gente escolha julgar várias atitudes e várias coisas, só de existir num Brasil como o do tempo passado, já é um sinônimo de muita força. Já é um sinônimo de muita resiliência. E ok, observando essa estrutura, o que está muito presente aqui em nós? Deixei muitas perguntas, né? Foi só uma breve reflexão sobre. E aí, eu vou indo caminhando por esse lugar, da gente poder pensar junto, conversar junto. E sempre que sentir, pode colocar pergunta, pode colocar comentário aqui no vídeo. Eu escolhi fazer por essa rede porque os tempos são maiores. E agora está muito no início, então eu tô indo, mas é isso, né? Sentindo que é o que me move e eu tô indo, mas eu também tô aprendendo a como dialogar por aqui. Então, sempre que quiser, que puder, pode colocar aqui nos comentários que a gente vai dialogando e abrindo o diálogo mais. E penso que para que a gente fique bom em algo, ou para que algo chegue da melhor maneira possível, a gente precisa começar. E é isso que eu estou fazendo aqui. Estou começando com o meu melhor, com o que eu tenho nesse momento, e da melhor maneira que eu posso. Da melhor maneira que eu consigo. Entendendo que é uma jornada, que é uma caminhada, e que a gente pode chegar em lugares muito bonitos dentro de nós mesmas a partir da nossa troca. A partir da nossa possibilidade de olhar e falar, uai, eu não tinha pensado nisso. E agora eu vou pensar um pouco mais sobre isso. Então, é isso.